chegar aqui. Confesso que o cansaço físico, né, do dia a dia, do trabalho, né, deixa a gente um pouco fadigado de algumas correrias do dia a dia, mas nós nos sentimos impulsionados por Deus para poder chegar aqui, e o Senhor já tem falado com cada um de nós. Glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Gostaria de deixar para a nossa meditação o que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, um texto bastante conhecido, e os 2 versículos nós iremos deixar para a nossa reflexão aqui esta noite. Capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 23 e o versículo 24, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Glória. Queridos, sem tomar tempo, mas o que me prendeu a atenção ao ler esse texto sagrado é que a Bíblia diz que Jesus, ele entrou no barco. Eu estava ali atrás e estava meditando o que seria de cada um de nós se Jesus não estivesse no nosso barco. O que seria de mim, o que seria de você se Jesus não estivesse presente na nossa embarcação. O próprio Jesus disse: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, disse Jesus, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que Jesus entra no barco. O primeiro lugar deve estar sempre sendo ocupado por Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui nesse texto sagrado é que Jesus, ele deve sempre ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Jesus, ele deve ter sempre a primazia nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas idealizações. Aleluia. Jesus, ele quer sempre estar na frente. Jesus quer sempre ocupar o primeiro lugar, porque quando Jesus, ele ocupa o primeiro lugar na embarcação, irmãos, a tempestade pode até se levantar, mas quem está no controle, no domínio da situação, ele é poderoso o suficiente para dizer: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Porque quando ele ocupa o primeiro lugar na embarcação, e nós não estamos isentos de levantar-se na nossa caminhada tempestades.